Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vão estar conosco nessa live. Nós estamos aqui no horário de 7h30 da manhã, hoje dia 19 de novembro de 2023, onde estamos dando início à escola dominical. E o texto do estudo hoje, nós vamos falar sobre missionário fazedores de tenda, lição 8. Você que tem a sua revista, você acompanha conosco. Você que não tem a sua revista, eu vou estar no decorrer do estudo, eu vou estar falando os versículos que nós estamos lendo. A leitura aqui que vamos falar é a leitura em classe. Eu sempre falo aqui no canal do Rei que a nossa classe é uma classe única, é uma classe onde nós temos pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas e pessoas que de outras religiões que querem estar conosco, nessa live, nesse estudo. É um prazer imenso. Você que não é evangélico, o meu objetivo no canal Ministério do Rei é alcançar vidas para o reino do Senhor. Esse é o meu objetivo. Eu tenho uns agradecimentos para fazer, mas eu não vou poder estar fazendo esse agradecimento porque o tempo não espera. A hora é muito curta, o tempo é muito curto para não ocupar o teu tempo, amado. Então, por isso eu estou fazendo rápido. O agradecimento depois eu faço em outro vídeo, em nome de Jesus. A leitura em classe é Atos capítulo 18, versículo 1-5. Você que não tem a revista, anota no caderninho. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11-12. Essa vai ser o nosso estudo da CPAD, tá bom? Vamos estar orando. Eu quero fazer um vídeo bem rápido, para ver se consegue, porque daqui a pouco também tem que estar na escola dominical. Hoje nós temos escola dominical na igreja. E eu preciso também estar lá junto com os irmãos para aprender, porque eu sempre estou aprendendo. Pai nosso que está no céu, Pai, diante da Tua presença eu me encontro nesse instante, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, vou estar ministrando essa aula aqui, Senhor, na certeza que o Teu Espírito Santo venha tomar a direção dessa escola dominical. Todas as palavras que for faladas, Senhor, vai ser para engrandecer o Teu nome. Pai, traga pessoas não crentes, os espíritas, os católicos, ou pessoas que não têm nenhuma religião, mas que eles possam abraçar comigo nessa live e aprender a palavra do Senhor. Esse é o meu objetivo aqui, Senhor, em nome de Jesus, é alcançar a alma para o Teu reino santo. Abençoa Teu povo, que vai estar conosco nessa live, no decorrer da semana, no decorrer do mês, no decorrer do tempo todo. Eles vão estar acompanhando esse estudo. Então, Pai, eu preciso que o Senhor venha ter misericórdia na minha vida e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, meus irmãos, uma tossezinha estranha, mas Deus está ali na coisa. Vamos rapidinho. Falamos sobre missionários fazedores de tenda. O texto áureo eu não vou ler, é Atos capítulo 20, versículo 34. Você que está sem a revista, você anota no caderno. A leitura é no livro de Atos 18, no versículo 1-5, e Tessalônica 4, 11-12. Então são esses nossos assuntos aqui a tratar na escola dominical, em nome de Jesus. E você que vai estar conosco hoje pela primeira vez, você é um bem-vindo ou uma bem-vinda em nome de Jesus. Cada vídeo de escola dominical, sempre uma pessoa talvez se inscreve aí, eu louvo a Deus, porque se cada pessoa se deseja no coração de se inscrever, nós vamos acrescentando o número de pessoas no vídeo, nos dando audiência para a glória do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui a introdução. Você que está com a revista, eu vou pular aqui uma parte aqui rapidamente, para a gente poder ligar a tempo. Vamos falar aqui a lição dessa semana, introdução. A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda. O que essa expressão quer dizer? É até que
ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Então, amado, nós estamos falando hoje aqui um assunto muito importante para a Igreja de Cristo hoje no decorrer do século 21. Uma coisa muito importante, um exemplo que o escritor dessa revista ele pegou acerca do apóstolo Paulo, um exemplo que nós podemos adquirir um conhecimento espiritual para elevar nossa vida diante do Senhor, somente através dos estudos bíblicos. Então, aqui a nossa classe aqui é uma classe de várias pessoas, vários crentes, várias pessoas que têm vontade de estar conosco na live. Esse é o objetivo do pastor Hamilton no canal Mensageiro do Rei. Você que possa estar conosco, você possa ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. A vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica, ela a respeito, bíblica em classe, vamos falar classe, mas a nossa classe aqui né, várias pessoas. A respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tenda. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores de couro. Então vamos parar por aqui. Amados, o apóstolo Paulo, ele exercia uma profissão. E nessa profissão que nós lemos aqui no livro de Atos 18, nós vamos aprender que Paulo ele exercia uma função e fazedor de tenda. E quando nós estamos aqui usando esse termo fazedor de tenda, nós vamos falar com talvez 1% aqui que é fazedor de tenda. Eu não conheço ninguém nesse século que faz tenda. Não conheço ninguém. Talvez alguém possa até conhecer, eu não conheço. Mas o foco da leitura aqui hoje, tenda é uma colocação. Nós vamos falar aqui com vários tipos de profissionais, vários tipos de empresários, vários tipos de pessoas. Então nós colocamos aqui a colocação do estudo sobre fazedor de tenda. E essa função é muito na época do início da igreja, Paulo fazia tenda, louvado seja o Senhor. E quando Paulo ele construía a tenda, havia também um casal ali, Priscila e Aquila, que eles também tinham essa profissão. E nós, no decorrer desse estudo, nós vamos entender, amado, que não depende, louvado seja o Senhor, de a pessoa, nós vamos ver aqui um estudo na frente, de abandonar as coisas. Nós vamos aprender aqui que esses fazedores de tenda, eles tinham um exemplo para a nossa vida espiritual, hoje no dia atual. Então, nós estamos falando sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação missionária. Paulo recebeu essa vocação, mas Paulo não abandonou aquilo que ele aprendeu, ou aquilo que ele fazia. Talvez na juventude dele, ele aprendeu a função de fazer tenda, e ele aproveitou esse percurso da sua vida, naquele tempo, louvado seja o Senhor, para mostrar à humanidade que tem condição de fazer as duas partes. Por isso nós estamos falando sobre a sua vocação ministerial. A profissão dele é a vocação ministerial. Ele soube dividir o seu tempo para ganhar almas para o Reino Santo. Vamos lá, ler aqui, eu falei do item 1, o item 2, vamos aprender aqui uma coisa muito importante. Como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. A tradição judaica, o item 2. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente o seu serviço espiritual, e cada rabino, louvado seja o Senhor, cada rabino ele tinha que aprender uma profissão
para se sustentar. Não por acaso, o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tenda. Provavelmente uma profissão que aprendeu na juventude, embora a ativasse direito, embora tivesse direito de ser sustentado pela igreja que plantara. O apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Então, amado, observa aqui que quando nós falamos nesse texto aqui, a gente entende que o apóstolo Paulo ele teve um princípio. E quando a pessoa tem um princípio, louvado seja o Senhor, e quando ele se converte ao Evangelho de Cristo, a Bíblia fala, nós vamos ler aqui no texto, que a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 8, você vai encontrar acerca da conversão de Saulo. Então Saulo, ele teve um princípio, ele aprendeu, e nos ensinamentos que ele estava dando aqui nesse estudo, louvado seja o Senhor, é para que nós se aperfeiçoamos através da palavra de Deus. Porque Paulo aqui, se a gente olhar aqui, Paulo ele fazia uma parte espiritual e ele fazia uma parte material. Paulo, ele fazia as duas coisas com carinho e com amor. Paulo não gostava, louvado seja o Senhor, de pegar ofertas. Paulo não gostava das coisas que vinham com uma facilidade para ele. Embora Paulo, ele entendeu e aprendeu lá nos pés de Gamaliel acerca da tradução dos judeus. Naquele tempo, naquela época, louvado seja o Senhor, ou seja, naquele sistema deles, os rabinos precisavam aprender a exercer uma profissão para que essa profissão fosse o sustento de suas famílias. Então, o estudo hoje é um estudo muito importante para nossas vidas, porque Paulo ele está fazendo as duas partes, louvado seja o Senhor. E o estudo de hoje é muito importante para você que não é evangélico ainda, você que faz parte do Caminho do Rei, é muito importante, você vai aprender muitas coisas conosco, não comigo, mas com o Espírito Santo, porque aqui, quem termina o estudo aqui é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, é aquele que eu orei e pedi a presença dele, então ele está conosco. Quando esse vídeo for publicado ao público, nós vamos encontrar várias pessoas de vários tipos de forma. E nós precisamos respeitar todas as pessoas. Quando nós lemos aqui, vou pular aqui um texto aqui, o estudo aí, você que não tem a revista, é Atos capítulo 20, 34, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 11, 9, 12, 1 Tessalonicenses 2, 9, Tessalonicenses 3, 7, 9. Então, esse é o nosso assunto. Aí você pode pensar, mas por que ocupa tempo de falar o versículo? Porque tem muitas pessoas que não têm uma revista, então eles vão estudar a Bíblia e aprender o que nós estamos falando aqui acerca do nosso ensinamento. Naquele lugar, louvado seja o Senhor, havia duas profissionais também, que era Priscila e Aquilas. Eles também tinham a mesma convivência que o apóstolo Paulo tinha. Porém, lá no versículo 8, eu vou ler aqui no versículo 8, no Atos capítulo 8, capítulo 18, o versículo 2, que fala assim, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então houve um decreto ali em Roma que os judeus não podiam permanecer ali a menos que pudessem se juntar. E nessa época, Priscila e Aquila, que vivia também na sua função de trabalhadores, eles preferiram ir para Coríntio.
E quando eles foram para Corinto, eles exerceram a sua função, a sua colocação de trabalho. E Paulo, quando ele sai, que ele encontra lá em Corinto, com um casal que trabalhava e fazia a mesma coisa que ele fazia, então Paulo se uniu a eles, residiu com eles e fazia essa obra missionária, mostrando à população, mostrando ao povo a maneira de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que naquele instante, quando Paulo ele encontra com Sila e Priscila, com Priscila e Aquila, eles se encontram, juntou o útil ao agradável. E eles exerciam a função de trabalho, mas eles também pregavam a palavra de Deus. Aqui no finalzinho do item 2, do tópico 1, fala assim, dessa forma, está falando de Priscila e Aquila, dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Quer dizer, eles aproveitavam a sua posição como missionários, eles trabalhando, ele dava o exemplo que eles podiam ter um contato. Paulo, Silas e Aquila, eles tinham condição de pregar nas sinagogas. Ele tinha condição de pregar em vários lugares. Eles tinham condição para isso. Mas eles aproveitavam seus trabalhos através da aproximação de encomendar talvez uma tenda, um trabalho deles, ele lançava a semente. Daí vamos partir para o item 3. Eu congreguei muitos anos numa igreja, onde que eu iniciei ali a minha vida espiritual, e ali, eu tenho pessoa que vai assistir esse vídeo, vai lembrar, havia um jovem, esse jovem ele era viciado, e ele encontrava dificuldade de ser um servo de Deus, por causa do vício. Mas através do Espírito Santo, nós começamos a ajudar aquele moço. Eu sempre digo que eu não gosto de falar o nome de pessoa aqui, mas tem uma pessoa que vai ver esse vídeo e ele vai entender, que era da mesma igreja que ele está, essa pessoa está. Ele conseguiu se libertar das drogas, e ele sempre teve uma profissão dele, era ambulante. E um dia eu passei, encontrei com ele vendendo as coisas, eu comprei uma mercadoria. Eu estou dando só um exemplo de você pode exercer a função de pregador evangélico, de pregar o evangelho e fazer o seu trabalho. E eu consegui em casa, que eu abri a mercadoria que eu comprei, tinha um prospecto da palavra de Deus, e todos os trabalhos dele, ele ministrava um versículo bíblico. Então, era essa a função de Priscila e Aquila. Eles estavam ali em Corinto, trabalhando no seu trabalho de fazer tenda, mas aproveitava, lançava a palavra de Deus às pessoas que vinham até ele. Louvado seja o Senhor. No item 3, do tópico 1, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. 1 Coríntios 9, 12. Então, amado, Paulo, ele entendia que não era pecado diante dos olhos de Deus a pessoa viver do Evangelho. Ele sabia que era correto aos olhos de Deus.
Mas Paulo, ele tinha uma tradução, ou seja, uma maneira, um costume que ele aprendeu, dele não querer fazer ou aceitar esse tipo de coisa. Vamos ler aqui, mais na frente, que Paulo, ele tinha uma preocupação muito de ganhar vidas, alma para Cristo. Ele não gostava de receber ofertas, ele não gostava de receber nada que viesse na mente dele para sacrificar o povo. Esse mesmo estudo aqui diz que, inclusive, mais tarde, o apóstolo Paulo, louvado seja o Senhor, você lê a revista aí, que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, segundo Coríntios capítulo 12, 13. Então o apóstolo, ele tinha um instinto tão benéfico diante do Senhor, que ele não era contra aqueles que viviam do evangelho, porque está escrito na palavra de Deus que o trabalhador, ele diga o seu salário. Mas o apóstolo Paulo, devido à formação dele, que nós lemos no tópico 1 aqui, dele aprender ali aos pés de Gamaliel as suas circunstâncias de vida, ele não gostava de receber ofertas, ele não gostava de receber nada que viesse da igreja, embora se a pessoa de bom coração dava alguma coisa para ele, ele recebia. Mas nós lemos aqui que o apóstolo trabalhava para poder ter o seu sustento, comer o pão de cada dia. Então, eu não estou falando aqui no canal do Rei que é proibido, não. É bíblico. Aos olhos de Deus, Deus fica grato, vê bem do obreiro. Mas isso não quer dizer que todos, nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos ver aqui que não era todos precisavam viver ali. Então vamos lá. Eu quero que você esteja bem entendido que eu não estou aqui criticando nem incriminando. Eu estou lendo a revista, louvado a Deus, que nós estamos aqui no tópico, no item 3, que diz assim: Paulo geralmente, você que tem a revista, você vai ler, não aceitava oferta em dinheiro enviada pela igreja cristã. E muito menos ainda a exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivesse sido enviada pelos crentes de Filipos. Filipe 4, 10, 12. Então, amado, veja bem, que a igreja de Filipe era uma igreja que ela tinha um desejo no coração de entender que os apóstolos estavam fazendo uma grande obra e eles precisavam ter o seu comer, eles precisavam se alimentar. Nós sempre estamos falando aqui no canal do Rei concernente a isso. Então a igreja de Filipe era uma igreja que era espontânea. Ela entendeu e aprendeu que ela precisava de fazer as contribuições, embora o apóstolo, nós lemos aqui no item 3 do tópico 1, que ele não gostava de oferta, mas Filipe era diferente. Filipe, ele doava com espontaneidade, Paulo não se preocupava de falar para os novos convertidos que eles tinham que dar. Então, amado, eu sei que muitas das vezes eu louvo a Deus porque estou fazendo aqui um trabalho social. Eu não estou fazendo um trabalho dentro de uma igreja, não. Eu estou fazendo aqui no cantinho de oração. E estou fazendo aqui pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então ninguém pode querer incriminar a pessoa. Quando alguém quer incriminar, vai aos pés de Deus e ora. Porque as pedras, como teve um prefeito do CCV falou, as pedradas vêm, mas nós temos que estar alicerçados debaixo da unção de Deus, para quando as pedradas virem, a gente ter a mão de Deus para que aquela pedra não pegue na pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, eu não posso falar muito, o tópico 2
missionários fazedores de tenda. Fazedores de tenda, louvado seja o Senhor, fazer tenda não é uma ideia nova. É tão antiga, presta atenção, você que não tem a revista, quanto as Escrituras. Conforme estudamos em Atos capítulo 18, assim no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela igreja para usarem dons, talentos e habilidades. Vou ficar por aqui, senão não vai ficar muito tempo. Então, amado, nós entendemos aqui que esses dons que Deus nos dá, uns têm dons de cura, uns têm dons de revelação, uns têm dons de visão. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, os velhos, eles sonhariam sonhos. Os jovens, eles teriam visão. E nós estamos vendo que o cumprimento da palavra de Deus hoje, a Bíblia não mostra, mas nós vimos que crianças, louvado seja o Senhor, eles têm tido revelação de Deus. Crianças, filhos de pai e mãe crentes, que ensinam o caminho aonde que os filhos devem andar. Essas crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem mostrado a eles a vinda de Cristo. Amados, quando nós ocupamos o nosso tempo de aprender a palavra de Deus, para mim poder fazer esse estudo, é um pouco muito cansativo, porque eu procuro estudar, nem quando eu estava indo somente para a escola dominical, sem ministrar o estudo aqui na internet, no YouTube, eu lia tanto a revista, mas estou lendo por causa de quê? Porque eu quero passar para as pessoas que estão conosco no canal, que gostam do canal Messias do Rei, conteúdo de coisas que edificam a sua vida espiritual. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui. Não é para me aparecer, eu sempre faço aqui. É para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Veja bem o que acontecia. Glória a Jesus. Comissionados pela igreja. Paramos aqui. São profissionais. Eu pulei essa parte ali para eu falar outra coisa. Profissionais de negócios em missões, que operam em regiões de grande antagonismo. A mensagem cristã. Veja bem o que está acontecendo aqui. Você que tem a revista aí, eu já falei aqui no canal, que eu dou uma revista para quem precisar. Manda o endereço, eu vou dar de coração. Agora, embora que estão quase no final, na metade do estudo, mas no trimestre que vem, se Deus permitir eu estar aqui vivo ainda, você pode mandar. Endereço eu vou mandar para você de graça. Eu vou comprar e dar. Vamos ver. Olha só o que acontece aqui. Segundo os missiólogos, por muitos anos. Veja bem, amado. Eu estou falando que a revista ensina. O entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalho, profissionais, estudos e etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Eu não sei o que você acha disso. Eu queria estar numa classe e fazer uma pergunta àqueles que estavam junto comigo. Embora que eu aqui estou com 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Coloca aí no seu comentário se você quiser. A mente dos missiólogos. A mente deles. Eu vou colocar uma colocação aqui rapidinho. Eu não tenho tempo, mano. Vamos dizer, Chiquinho. Eu estou colocando aqui uma colocação. Aceitou Jesus. Chiquinho era aquela pessoa
que ele dava um bom exemplo como pai. Ele tinha a esposa, ele tinha os filhos, e ele dava um exemplo de pai. Mas ele não tinha aceitado Jesus. Aí Chiquinho foi, aceitou Jesus. Presta atenção, amado, o que você vai entender. Você que muda e murmura. Você que não é evangélico. Aí Chiquinho vai, ele chega em casa e fala assim, eu estou falando aqui do missiólogo. Ele chega em casa e ele fala assim, olha, hoje eu sou um crente e vou viver uma vida diferente. E quantos casais, quantos cônjuges estão sendo destruídos pela falta de conhecimento da palavra de Deus? Porque aprendeu uma coisa e muitas das vezes não é dessa forma. Já pensou, um profissional abandona tudo e agora vai viver de missão. Mas eles esquecem que tem filhos, tem esposa, ou então o contrário, a esposa aceitou Jesus, ela agora quer ser missionária. Eu vou largar tudo e as crianças passam necessidade, e as crianças passam necessidade, não vai ao colégio mais. O que vai acontecer nessa família? Em vez dessa família ser construída pela palavra de Deus, essa família vai ser destruída pelo adversário. Eu tenho certeza que esse estudo vai futucar o nosso adversário, mas eu também tenho certeza que esse estudo ele vai fazer com que nós crescemos nossa vida espiritual. Veja bem, eu falei sobre esses atos dele largar tudo. Estou dando um exemplo. Agora veja bem, no tópico 2, lá embaixo. Hoje, o entendimento, presta atenção, tornou-se mais amplo. Ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Você entende? Como é que é as coisas? O tempo vai passando e aquele lá do século I, nós vamos vendo que desenvolveu. Então Chiquinho agora, ele se converte ao evangelho. Você que não é evangélico ainda, você vai se converter ao evangelho. E você já não vai mais ter aquele pensamento de largar tudo. Não. Você pode ter a tua profissão e fazer missão. Pegue essa palavra para você, porque é muito boa. O tempo é muito curto, tá bom? Vamos lá. A força, o item 2, tópico 1, tópico 2. A força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Você vai ler isso aí, amado, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 9. Mas eu vou pedir você que não tem a revista, você ainda, você procure ler aí 2 Coríntios 5, 17, 18 a 9, para você entenda o que o apóstolo ele está falando aqui para o povo de Corinto. E está falando para mim e para você. Deus, quando nós aprendemos estudos passados aí, nós temos aí o vídeo aí, que Deus ele se formou e se fez missionário. Foi o primeiro missionário. Então Deus ele quer resgatar a vida de muitas pessoas aqui, através da sua palavra, no canal do Senhor do Rei, pessoas que ainda não são evangélicos, pessoas que são amigos do evangelho, eu recebo mensagem aqui no meu vídeo, no Facebook, de pessoas que não são evangélicos, mas pessoas que gostam da palavra de Deus, pessoas que abraçam a palavra de Deus através do canal do Rei, pessoas que formaram amizade comigo, independente de ser homem ou ser mulher. Eu mando um abraço especial para essas pessoas que não são evangélicos ainda. É a missão.
que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, aqui no canal Museu do Rei, alcançar almas para o reino de Deus. Eu espero que esse estudo ele vai crescer na sua vida e você vai se tornar uma pessoa, ou um missionário, ou uma missionária, ou um crente evangélico, mas não procurar abandonar os seus trabalhos, conforme nós estamos aprendendo aqui, para fazer missão. Você pode juntar o útil ao agradável, você pode trabalhar, exercer a sua função missionária no mundo e também trabalhar. É uma maneira que Aquila e Priscila, eles fizeram. Usavam a sua profissão e, através da sua profissão, eles alcançavam vidas para o reino do Senhor. Essa é a nossa missão aqui nessa terra, nesse estudo. Assim, eu vou pular aqui um pouco, eu estou no item 2. Você vai ver na revista aí, não tem aqui, você vai ver, para você que não tem a revista, o assunto está aí, 1 Coríntios, eu li lá, acerca da conversão, através de 1 Coríntios, capítulo, louvado seja o Senhor, eu fico preocupado com a pessoa que não tem a revista, 1 Coríntios 9, 20 e 22, é o assunto nosso, você anota no teu caderno aí, você vai estudar a revista, até que você venha sentir daí, pastor Milton, eu quero uma revista, eu senti tão bem que eu quero a revista, eu não tenho condição de comprar, aí eu estou mandando para você, em nome de Jesus, oh glória a Deus. Assim, a maioria dos grupos de povos, é o item 2, tá? Não alcançado ou menos alcançado, vive em nação que são fechadas ao missionário, tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissão têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja evangélica, não têm. Tá, entenderam, amado? Como é que funciona essas coisas aí de Deus? A pessoa que abandonou e foi somente ser missionário, eles não têm acesso, louvado seja Deus, a certos países, eles não podem nem entrar, mas aqueles que dedicam as duas partes, trabalhadores e missionários, esses têm facilidade de entrar. Eu tenho que contar rápido a minha experiência. Eu tenho pessoas aqui no canal Museu do Rei, que foi meu chefe na minha profissão, foi meu supervisor, eu tenho sempre contatos ali, não vou dizer o nome, como falo o nome de pessoas aqui, mas eu exercia uma função, hoje sou aposentado, eu exercia a função de montador, eu era técnico de elevadores. E eu, na minha função, eu fazia as duas partes. Então, se uma pessoa que trabalha, eu estou passando uma experiência de trabalho, eu sou um trabalhador, no meu caso, eu era técnico, eu me inscrevia para fazer um trabalho meu, na minha função, lá, eu vou dizer aqui, lá na Índia, se eu falar que eu sou missionário, eu vou ter uma dificuldade de entrar lá. Eu estou passando a experiência. Mas se eu falar que sou um trabalhador, eu tenho facilidade de chegar lá. Eu citei aqui porque nós estamos falando de 50 países que não tem condição. Porta fechada, não pode entrar. Eu estou passando para você. Na Colômbia, então se eu falar que eu sou um profissional, eu entro, vou lá para receber todos os meus direitos de entrar no país e vou evangelizar através da pessoal. Falar que Jesus é bom,
ele salva, cura e batiza. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu falando no individual, eu estou fazendo missão e estou trabalhando. Eu estou passando um exemplo de vidas para você. Então, é o que nós estamos estudando aqui. Eles não podiam entrar, como nós falamos aqui, mas aqueles que não era já passei aqui, perdi aqui um pouco, mas tá bom. Então aquela pessoa que hoje tornou-se um profissional ou empreendimento, eu fiz que eu parei, de abandonar a carreira profissional. Eles têm facilidade de ir porque eles exercem a função de profissional e eles podem chegar até lá. Louvado seja o Senhor. Vamos pular aqui rapidinho, porque já estamos já no final. Não falamos nada ainda. A força missionária no mundo. Vou pular aqui, tá bom? Você que está com a revista aí. Missões se tornaram um movimento global. Eu falei sobre isso aqui, agora vamos pular lá. Assim, eu parei, foi aqui, ó. Parei aqui. No item 2, eu me perdi aqui o que eu fui falar. O ofício de negócio profissional tem acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores da igreja evangélica não têm. Quer dizer, eu acabei de falar sobre isso aqui agora, vamos pular aqui rapidinho. O preparo dos fazedores de tenda. Nessa, eu estou falando aqui do profissional, tá? Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transcultural mais eficiente que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessário a todo bom obreiro da casa do mestre. Então, amado Paulo, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo, eles tinham um cuidado muito especial na obra missionária. E Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo, ele estava fazendo uma missão de ensinamento. É o que nós aprendemos com o nosso pastor, louvado seja o Senhor, acerca de ser um bom obreiro, acerca de ser um bom servo do Senhor. Então, a função do pastor na igreja é para ensinar um bom ensinamento para que a pessoa possa ter um conhecimento da palavra. Foi isso que Paulo estava fazendo ali. Vou pular aqui. O fim reconhecia para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário, foi o que eu acabei de ler aqui na frente. Então, esses trabalhos que são portas fechadas, que não pode entrar, quando a pessoa exerce uma profissão, ele tem facilidade de entrar, porque eles não podem proibir um cidadão a entrar lá, desde a hora que esteja dentro do sistema do país. Então ele vai fazer aquela parte. Vou pular aqui para o tópico 3, que o vídeo já está ficando grande. Eu vou ler aqui rapidinho para terminar, tá bom? O tópico 3, a vocação, profissão e missão. Deus é quem chama. Muitos são as oportunidades para nos envolvermos com o trabalho em nossa igreja local. Vou pular aqui. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Então, amado, eu pulei aqui porque senão vai ficar muito... Já estou passando muito tempo aqui. Deus, quando ele chama, nós estamos falando sobre Deus é quem chama acerca da vocação, profissão e missão.
Deus, ele chama, ele capacita, ele dá as condições para que nós podemos fazer a obra do Senhor. Ele, como missionário, que é Deus, ele nos chama e nos capacita. É isso que nós estamos aqui aprendendo hoje. Eu vou falar aqui, eu estou acabando, tá bom? Exercendo a vocação. Veja bem, vou pular aqui. É o item 2 do tópico 3. Vou pular aqui. Cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas, por meio de nossos dons e virtude, tornando-se-nos parte integrante de seus planos, para a sua honra e glória. Então, amado, Deus, ele nos chama, ele capacita e ele nos sustenta, independente de nós depender de alguém vir nos sustentar. A capacidade, ela vem do Senhor. Então, esse é o nosso objetivo aqui, é anunciar essas palavras. Eu vou pular aqui rapidamente para poder fazer a conclusão. Minha profissão, meu campo. Ih, meu Deus, eu não posso nem ler isso aqui. A verdade, eu vou por aí aqui, tá? Que você que tem revisto. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Glória a Jesus. Seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras cooperação. Portanto, no campo missionário há lugar para todos. Quer os missionários tradicionais, quer que vivem integralmente para plantar a igreja, ou quer os profissionais que conjugam sua habilidade com a obra missionária. Então, no final da revista, nós estamos aqui aprendendo que o apóstolo Paulo, ele dá estimula, ou seja, ele nos dá um desejo, nossas vidas espiritual, para que nós possamos ter a nossa profissão, trabalhar e fazer missão. É o que nós estamos estudando aqui, já estamos encerrando, porque já tem 47 minutos de palavra. Eu acredito que as pessoas que vão começar a ver o vídeo não vão querer parar, porque as palavras que eu estou estudando aqui é a palavra de Deus. Os novos convertidos, as pessoas que não são evangélicas, eles vão fazer parte também disso tudo, porque estão preparando para ir para o céu. Vamos falar a conclusão aqui, eu vou pular aqui a conclusão, eu vou falar só lá embaixo, ó, a conclusão. Daí a importância do trabalho da igreja local, eu não gosto de falar local, na descoberta de vocação, pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mas plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhada de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa e desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidade ministerial, especialmente como levar outros a Cristo e discípulos. Amados, vamos terminar. Eu espero que essa revista, que esse estudo de hoje, da edição 8, ela possa nos dar um crescimento espiritual, que você possa ter entendido bem a palavra de Deus. Se você não entendeu, você paralisa o vídeo, pega a Bíblia, lê o texto que eu li para vocês entenderem. Então você possa ser abençoada, que você possa ter gostado dessa escola dominical. Manda nos seus comentários se você está satisfeito com o trabalho, que Deus possa te abençoar a sua vida. Vou estar orando e te agradecendo. Eu quero mandar rapidamente, que eu falei que ia falar,
Eu estava esquecendo. Um abraço para o pastor Jaime Amadeu, lá da África. Entrou em contato comigo e eu estou de canal aberto aqui para a pessoa. Eu mando um abraço para ele. Ele é pastor da Igreja Batista, também com o pai dele, que é pastor também. Um abraço para todo o povo de Moçambique, na África. Que Deus possa abençoar todo o povo africano de Moçambique. Já tem um outro vídeo aí que está, mesma coisa também. É outro estado lá que ele mandou. Então eu sinto que o nosso trabalho aqui no canal, ele está se expandindo. Sabe por quê? Porque eu pedi que você, como igreja, ore para que esse trabalho possa ter sequência e essa palavra ela chega até os confins da terra, te apresentando. Esse é o meu desejo. Compartilhe esse vídeo, manda para muitas pessoas e é um abraço para você de coração. Até o próximo vídeo. Ver se eu consigo fazer um vídeo essa semana, falar de Jesus, porque eu só estou falando na escola dominical, mas eu estou plantando semente em vários corações. Que Deus possa abençoar. Pai querido, Pai amado, nesse instante de oração, Pai, eu te agradeço por cada palavra que nós lemos aqui na revista da CPAD. Que tu venha, Pai, abençoar, que tu venha, Pai, derramar as tuas bênçãos sobre cada coração, sobre cada vida, meu Deus. As pessoas que estão se inscrevendo no canal recente, as pessoas que vão se inscrever, Pai, que tu possa abençoar cada um deles, dando, Pai, a vitória, que esse estudo possa ser edificado na vida de cada crente, na vida de pessoas não crentes, que as pessoas que não são crentes possam sentir mais desejo de estar conosco, estudando a palavra de Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa o teu povo e nos dá a vitória. Eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda a vida do Senhor, ou seja contigo que ainda não é evangélico, mas que você possa mergulhar e dizer junto comigo, aonde estiver, em qualquer país do mundo, em nome de Jesus, diga assim, amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.